Gente, faz 2 dias, 3 dias que eu não paro de chorar. Não sei nem se eu vou conseguir falar alguma coisa hoje aqui. Porque para a gente é emocionante um momento como esse. Ver aqui o Nick, o William Nixon, o Michel, o Wilker e o De Ângeles, hoje sendo consagrado, sendo levantado ao ministério pastoral. Isso é uma grande alegria, querido. Pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir. E assim, pessoalmente, para mim, como pastor, como discipulador deles, eu acho que o caçula aqui é o Nick. Quantos anos? 4? 3 anos? 3 anos, é o caçula. O mais velho aqui é o Michel, os dois, 6 anos? 6 anos. E a gente se alegra muito, querido. Eu não sei se eu vou conseguir falar, porque eu estou muito rouco, e da conferência, vocês estão percebendo. E faz 2 dias, como eu falei para vocês, que eu estou chorando, que eu me emociono. Hoje eu estava mandando as fotos, fazendo o vídeo. Quando eu terminei de fazer o vídeo, eu comecei a chorar, emocionado, porque eu sou fraco para essas coisas. E é uma grande alegria. Hoje, como pastor da Igreja da Fé, está consagrando os meus filhos espirituais, os meus pastores, que irão nos ajudar a liderar o rebanho do Senhor. A Bíblia diz que em certo momento Moisés estava conversando com Deus, e ele pediu uma certa ajuda para Deus. Deus, o povo é muito grande, a seara é muito grande, o campo é muito grande. E o Senhor falou para Moisés: Moisés, separe alguns líderes, porque eu virei, tirarei do meu espírito que está sobre você, colocarei sobre eles, e eles te ajudarão a liderar o povo. Eles estão aqui, porque eles nos ajudarão, neste momento, a liderar esse grande rebanho, que o Senhor está enviando, que o Senhor já está levantando, e aqueles que o Senhor vai enviar, porque através deles, outros virão. Amém ou não amém? E eu estava orando, pedindo ao Senhor uma palavra, e Deus tinha me dado essa palavra semana passada. Eu ia pregar essa palavra na conferência, mas o Senhor falou: não, pregue sobre a glória, e no dia da consagração você vai falar sobre essa mensagem. E o tempo dessa mensagem de hoje é o preço da unção. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Eu pensei que tinha alguém no Data Show. Primeira Coríntios 6, 20. Diz assim: quem encontrou, diga amém. Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifique a Deus no corpo de vocês. Diga graças a Deus. Você vai agora para 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21. Eu vou tentar me conter hoje. Tem muitos convidados aqui. Versículo 21, quem encontrou, diga amém. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21. Encontrei. Porque para isso mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês. Queridos, olhe para cá. Quem tem um chamado, não tem para onde ir. Quem tem um chamado, não tem para onde correr. Quem tem um chamado, não tem para onde fugir.
Quem tem um chamado, não adianta se esconder. Porque quem tem um chamado, querido, sabe do compromisso que o chamado traz. Muitas vezes na minha vida, eu fugi do chamado. Eu fugi da responsabilidade. Quando o Senhor falou pela primeira vez que eu seria consagrado um dia pastor, a sacerdote do Evangelho, eu não quis, porque os meus objetivos eram outro. Os meus desejos eram outro. E para quem não sabe, querido, eu vou falar isso pela primeira vez, talvez. Mas eu fui oferecido ao Senhor com 5 meses de idade. Só que na época era para ser padre. Com 14 anos eu entrei no centro de formação deoniana, do Sagrado Coração de Jesus, para ser padre deoniano. Aonde a sede era aqui na Vila Palmeira, mas tinha uma base em Pindaré Mirim, como eu era de Pindaré. Durante toda a minha vida eu fiquei no centro de formação deoniana. Por quê? Porque eu sabia que tinha um chamado. Só que na época eu pensei que era para ser padre. E quando Deus me tira, eu fiquei perambulando pelo mundo sem saber, perdi o foco. Mas depois de muito tempo, já morando em Brasília, o Senhor usa um jovem chamado Guga, que se converteu, era de uma banda de pagode, se converteu, e depois me leva para uma igreja chamada Ministério da Fé. E ali ele me apresenta a igreja, me deu uma Bíblia, e naquele dia eu descobri que o chamado ainda estava de pé. Eu descobri que naquele dia o Senhor ainda lembrava de mim. Vivi muitas coisas, porém sempre acreditando, o chamado do Senhor vai prevalecer na minha vida. Não adianta se esconder do chamado. Não adianta fugir do propósito de Deus. O salmista escreve assim: para onde poderei eu escapar do teu espírito? Para onde poderei fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá está. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará. Diga guiará. Diga guiará, pastores. Quando Ele estabelece o propósito, Ele nos guia para Ele. Quando Ele nos chama, Ele nos guia. Não adianta fugir do propósito. Não adianta querer sumir do propósito. Não adianta querer se esconder. É a mão do Senhor que nos guia para o propósito. Você pode dizer graças a Deus? Tanto o chamado quanto a unção exigem um preço a ser pago. Todos os ungidos, escolhidos, separados, têm cicatrizes. Tiveram que pagar um preço. Eu me lembro do meu último show como um cantor de banda de forró. Eu me tranquei dentro de um quarto, 8, 9 da manhã, lá em Vargem Grande, e chorei o dia todo, até 10 horas da noite, quando o meu empresário chegou para mim e falou: vamos lá para o local do show, que era um parque de exposição lá em Vargem Grande. Naquele momento eu tive que enxugar as minhas lágrimas, e tive que cantar, porque tinha um contrato, e eu tinha que cumprir aquele contrato. Mas no momento que eu comecei a cantar a primeira música, eu não vi a hora de terminar a última música. Eram 70 músicas, estava perto, primeira faltava só 69. E quando eu terminei, quando eu desci daquele palco, irmão, eu olhei para o meu empresário, não sei se ele está aqui, que era meu primo, não sei se ele está aqui. César está aqui? Não, foi arrebatado. Eu olhei para ele e falei assim, e para o outro, para o promotor, que era Agamenon, se eu me lembro o nome dele, lá de Santa Inês, eu virei para ele: não quero mais, não quero mais. Eles ficaram me chamando de louco. Você está doido? A gente gastou tanto, tem um ônibus para pagar, tem muitas coisas, tem instrumento para pagar, e você está dizendo, tem CD que foi gravado, a gente não pagou o CD, mas você está dizendo que não quer mais. Sabe por que eu fiz isso, querido? Porque naquele dia eu entendi que meu lugar não era mais aquele. Quem entende o seu chamado, querido, sabe o preço que precisa pagar. Não adianta, vai chegar a lugares que você vai entender: esse lugar não é mais para mim, esse ambiente não é mais para mim, essa situação não é mais para mim, esta vida não é mais para mim. Isso vai doer, querido, isso dói. Sabe por quê? Porque o chamado, ele tem um preço. Dói. Quem é pastor aqui? Ergue a mão aqui, só para mim ver. Quem é pastor aqui?
Tem mais, 1, 2, 3, tem mais pastores aqui? Pastores aqui, sabe do que eu estou falando? Chamado exige da gente. Então o que é um preço? Mesmo que para você alguma coisa saia de graça para alguém, isso custou um preço. Quantos sangues foram derramados para que hoje eu e você tivesse acesso à palavra de Deus? Quantos mártires tiveram que morrer para que hoje eu e você tivesse uma igreja aberta com a porta desse tamanho? Quantas pessoas estão morrendo hoje, pagando o preço da sua vida, do seu sangue, para que eu e você tivesse acesso à Bíblia, à palavra? Quantos tiveram que sacrificar a sua vida? O próprio Jesus, os próprios apóstolos foram mártires, só não João, mas também foi preso em uma ilha chamada Patmos, pagou um alto preço para que eu e você estivesse aqui. A graça nos foi dada de graça, porém para muitos custou um preço. Philip Hansen, no seu livro Maravilhosa Graça, ele diz que a graça é algo que nós alcançamos de graça, mas para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, custou a sua própria vida. São preços que homens têm que pagar para que outros possam viver. Hoje nós estamos aqui porque alguém pagou um preço. Hoje vocês estão sendo consagrados porque alguém pagou um preço. E pagar preço dói, irmãos. Dói. Vocês vão ver o que é pagar um preço por vida. Quer dizer, vocês já sabem disso. Porque esses jovens que estão sendo consagrados, pastores aqui, querido, eles não estão vindo de uma escola teológica. Eles não estão vindo de uma academia teológica. Eles estão vindo de uma fornalha. Porque pastor não é formado, pastor é forjado. Teologia é muito importante. Eu tenho 2 faculdades de teologia e não me vanglorio por isso. É importante fazer, mas o que forma pastor é fornalha. O que forma pastor é coração. Lembra que quando Deus ele manda Samuel na casa de um homem chamado Jessé, ele falou: ali eu vou levantar o rei. Agora vai lá, que tem um jovem chamado Davi, pastor, que eu vou tirar ele de trás das malhadas e vou fazer ele rei. Mas sabe o que Deus olhou em Davi? O coração. Quantos pastores de faculdade estão matando pessoas no púlpito, no coração? Entenda uma coisa: Deus não dá igreja para pastor, Deus dá pastor para a igreja. Deus está escolhendo vocês, porque existe um povo que está esperando por vocês. Existe um povo que vai depender de vocês. Por isso vocês estão sendo consagrados hoje. Vocês estão sendo levantados por Deus, não por uma escola teológica, mas pelo coração de vocês. Porque Deus olhou para o coração de vocês, achou graça em vocês e levantou vocês. Ah, meu Deus do céu, para cumprir um propósito divino, para cumprir um chamado divino. Forjados na fornalha. Quantas noites de discipulados, quantas noites de choro, de confissão. Querido, cada um desses jovens que estão aqui, eu falei uma vez, eu vou repetir. Um dia já confessou fraqueza para mim. Um dia já confessou pecado. Sim, já confessou. Sabe por quê? Porque pastor é homem. Sim ou não? Pastor é ser humano. E me alegrou muito, sabe por quê? Porque a palavra do Senhor diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. E as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos destruídos. E sabe por que nós estamos aqui? Por causa desta misericórdia que nos alcança todos os dias, que nos sustenta, que nos mantém firme de pé. Sabe por que vocês estão sendo consagrados hoje? Por causa da misericórdia, por causa da graça, que é um favor imerecido. Antes do favor tem imerecido, mas antes de imerecido tem um favor. O Senhor vos favoreceu para estar aqui, para favorecer outras pessoas, para favorecer nossas vidas. Eu gosto de usar a palavra macários: salvo para salvar, curado para salvar, restituído para restituir, levantados para levantar, favorecidos para favorecer, salvos para salvar. Vocês são macários na mão do Senhor.
Você está comigo? Diga amém. Pastor Samuel Pereira, da Adebras, fala com sabedoria palavras acerca do preço. Ele diz: se o dono é quem paga, quem recebe, recebe porque alguém pagou. Ele pagou o preço. Nós recebemos de graça, mas o preço foi pago. Ele pagou o preço de sangue. Ah, você pode aplaudir o Senhor por isso, meu irmão. Você pode glorificar o nome do Senhor por isso. Ele disse também: as pessoas, Lucas, serão o que pretende, se não estiverem dispostas a pagar o preço. Quando maior for o seu desejo, o seu chamado, mais alto será o preço a pagar. Jesus disse uma vez: se alguém pretende vir após mim, me ajuda no 3. Lucas diz todo dia, todos os dias: tome a sua cruz e siga-me. São preços que nós iremos pagar. São preços que nós iremos pagar. Preço pode ser dinheiro. Pastores, vou falar isso para vocês. Preço pode ser dinheiro. Preço também são horas de oração. Preços são jejuns. Preços são dificuldades que nós enfrentamos. Preço são lutas. Preços são pelejas. Preços são batalhas. Preços são renúncias. Preço é quando vocês queriam sair com as esposas de vocês para o shopping, mas tinha um discípulo passando um problema e vocês tinham que ir lá para poder chorar com ele, para poder liberar uma palavra. Preço é quando vocês queriam ficar em casa com suas esposas, com a sua família, mas vocês tinham que ir para a célula, vocês tinham que discipular, vocês tinham que ajudar, vocês tinham que instruir. Preço é quando vocês queriam ficar deitados, cansados, talvez enfermos, mas tinha alguém precisando de você, tinha alguém pedindo socorro. Ontem eu queria ficar com a minha esposa, ontem eu queria ficar em casa, mas alguém me ligou e falou: pastor, estou precisando de você agora. Eu fui no shopping conversar com esse jovem, conversar com ele, onde ele chorou, desabafou. Esses são preços que nós pagamos, querido, todos os dias, mas todo o preço foge ao chamado de quem Deus escolheu. Vocês irão pagar preços que para muitos pode ser alto, para a gente também, mas para Deus é a preparação daquilo que Ele vai começar a fazer a partir de hoje na vida de vocês. Alguém está comigo? Diga amém. Quem está entendendo, diga amém. Eu até anotei de novo, eu vou repetir. Pastor não é forjado. Pastor não é formado. Pastor é forjado. Vamos repetir junto? Diga: pastor não é formado, pastor é forjado. Amém ou não amém? Um pastor, antes de ser consagrado, ele precisa ser esmagado. Na Bíblia fala sobre o óleo de oliva, e o processo para tirar o óleo é esmagar a oliveira. Deus só esmaga pessoas que dele Ele quer tirar uma unção. Só Ele entendeu. Quantas vezes eu vi um desses meninos chorando, desesperados, chorando pelos seus problemas e chorando pelo problema dos seus discípulos, esmagado. Antes de ser consagrado, precisa ser esmagado. Por que Jesus teve que ter o seu corpo moído? Porque Ele é o exemplo do bom pastor que nós precisamos ser. Por isso Paulo diz: sejai meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Quantos homens da Bíblia foram esmagados? Lembra de Moisés? Moisés teve que passar por tanta situação. Foi tirado da sua família, da casa de Joquebede de Arão, seu pai. Foi levado para um palácio egípcio. Lá ele viveu como egípcio muitos anos. Depois ele
aconteceu uma situação, ele volta, ele vai para o deserto, vai para Midian, para a casa de um homem chamado Jetro, lá ele casa, ele volta também, tem um encontro com Deus, ele volta para poder libertar o povo do Egito. Quando ele liberta o povo do Egito, ele vai para o deserto, e ali no deserto ele foi mal falado pelo povo, mal compreendido pelo povo. As ovelhas que Moisés tirou não compreenderam, os próprios irmãos de Moisés se levantaram contra ele, falaram mal dele, o povo se levantou contra ele, Corá, Datã e Abirão se levantaram contra ele, muitos falaram mal do chamado de Moisés, questionaram, tiveram dúvidas se era Deus mesmo que falava com ele. Quantas situações Moisés teve que passar, quanto preço ele teve que pagar para ser o libertador que Deus queria levantar, para libertar todas as famílias de Israel. Abraão, pense num homem que pagou preço, irmão. Certo dia Deus vira para Abraão e fala assim: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua família, dos teus parentes, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Sabe o que Deus estava querendo falar para Abraão, Nick? Abraão, você tem coragem, Abraão? Por acaso você está disposto a abandonar tudo, a investir tudo? Abraão não sabia para onde ele ia, Abraão não tinha a mínima ideia, ele não sabia. Deus falou para Abraão: Abraão, eu vou te mostrar para a terra. Entenda uma coisa, querido, era como se Deus estivesse falando para Abraão: Abraão, não tem mapa, não tem bússola, não tem fórmula ou forma. Eu vou te levar para um local que você não conhece, você vai ter que pagar o preço da obediência. Porém, eu falei de ti, pai de multidões. Não é o preço em si, é o propósito que vem nele. Davi, quantos preços Davi teve que pagar para se tornar o rei segundo o coração de Deus? Teve que enfrentar o gigante, teve que enfrentar o seu líder durante muitos anos, teve que enfrentar a sua família, teve que enfrentar os seus primos, teve que enfrentar muitas pessoas, teve que enfrentar batalhas, teve que enfrentar lutas, preços foram pagos, mas Deus levanta, se não for o maior rei que Israel teve na história. E Paulo, quantos preços Paulo teve que pagar para ser hoje referência para cada um de nós? Ponto partida para o ministério de muitas pessoas. Eu vou te falar o que Paulo teve que passar. São esses hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São descendentes de Abraão? Eu também. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma. Eu ainda mais. Trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com vara, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra, ou seja, sem destino. Era aquilo que o Espírito queria, para onde Deus queria me levar. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigo dos gentios, perigo da cidade, perigos na cidade, perigo no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todos da igreja, ou com todas as igrejas. Quantas coisas, quantos preços Paulo teve que pagar. A unção, ele tem um preço, querido. Esses jovens não estão sendo consagrados aqui porque eles são bonitos. Na verdade são bonitos, são muito bonitos. Tu já viu Anum dizendo que Fi é feio?
Eu conheço a vida de cada um deles. Eu acompanhei a vida de cada um deles. Eu discipulei e discipulo e vou continuar discipulando cada um deles. Mesmo depois de pastor, mesmo depois de consagrado. Conheço a fragilidade e a fraqueza de cada um deles, mas também conheço a fortaleza de cada um deles. Sei o preço que eles pagam, sei os preços que eles irão pagar, porque não é fácil. Um pastor, ele não é muito compreendido. Quantas vezes eu recebi palavras de pessoas tentando me parar, tentando me jogar para baixo. Sabe o que é mais doído, De Ângeles? É porque muitos aqueles que... Presta atenção, que eu quero falar uma coisa para vocês. Eu estava conversando com o pastor Nick aqui, e eu falei uma coisa para ele. Moisés, ele não governava para o povo, para o povo. Ele governava pelo povo. Ele liderava pelo povo. O único rei que liderou para o povo foi Saul, e ele foi reprovado. Davi, ele liderava pelo povo. Um pastor pastoreia pelo o povo, não para o povo. O povo não vai entender. Muitas coisas que vocês irão fazer, que Deus vai instruir vocês para fazer, muitos não irão entender, muitos irão falar mal, muitos irão julgar, vão dizer que é loucura, vão dizer que vocês não prestam atenção, que vocês não dão a devida atenção. Muitos depois irão entender, irão voltar e pedir perdão, outros não irão pedir perdão. Mas eu quero ensinar uma coisa para vocês: não se importem com quem não pede perdão, e não se orgulhe por aqueles que pedem. Se orgulhe pelo sacrifício de Jesus, pela qual vocês estão aqui, a qual Ele levantou cada um de vocês. Dores vão acontecer, problemas vão acontecer, batalhas vão acontecer. Vai ter dia que eu terei gabinete com vocês aqui. Por isso eu vou falar uma coisa para vocês, queridos: nunca deixem de sentar comigo ali. Sabe por quê? De aprender. Porque sala de aula cheia, gabinetes vazios. Quanto mais nós aprendemos da parte de Deus, mais temos sabedoria para sobressair entre os problemas, entre as dificuldades. A partir de hoje eu quero que vocês entendam uma coisa: não só eles que estão aqui, mas vocês que estão aqui comigo também. A partir de hoje, querido, eu quero que você coloque no seu coração que preços precisam ser pagos. Eu tenho certeza que aqui tem pessoas que estão pagando preços pelo ministério, pelo chamado, pelo casamento. Alguém está comigo? Diga amém. Pelo trabalho, pelos filhos. Tem muitas pessoas, mas preços são necessários ser pagos. Quando alguém falar que você não vai conseguir, quando alguém te levantar e dizer que não vai dar certo, você vai dizer: um preço está sendo pago. Quando o problema vier, um preço está sendo pago. Quando a dor vier, um preço está sendo pago. Quando a dificuldade vier, um preço está sendo pago. Quando o medo bater na porta, um preço está sendo pago. Quando o desespero aumentar, um preço está sendo pago. Quando o suor derramar, as lágrimas molhar o seu rosto, um preço está sendo pago. Quando alguém falar não vai conseguir, um preço está sendo pago. Quando a dor começar a latejar na sua alma, no seu espírito, um preço está sendo pago. Sabe por quê? Porque Ele já pagou o maior preço. Agora nós iremos pagar esse preço por Ele. Que o Cordeiro seja a honra, a glória e o louvor, e que Ele receba toda a adoração, que Ele receba todo o sacrifício, porque o maior preço Ele já pagou. Romanos capítulo 8, versículo 18 diz assim: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que
nos será revelado. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todas elas, muito maior que o sofrimento, muito maior que a batalha, que a peleja, do que as dores. A glória tem um peso muito maior. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, perecível, passageiro, mas o que não se vê é eterno. Salmo 119, verso 50 diz: esse é o meu consolo, consolo do meu sofrimento, a tua presença me dá vida. Não abra mão de pagar os preços, porque a unção tem um preço. Se manter firme de pé tem um preço. Quantas noites eu passei acordado, chorando, orando, sentindo dores, porque um pai sente dores dos seus filhos. Sim ou não, mães? Qual a mãe que quando acontece alguma coisa com o filho sente logo? Não é verdade? Eu tenho uma. Eu sei que preços foram pagos. Nick, olha para mim. Ontem eu estava pensando sobre esse momento. Eu vou falar pessoalmente para você, meu filho. Eu me lembrei muito de ti, porque há 7 anos atrás eu fui consagrado. 3 meses depois que meu pai faleceu. Eu sei quem você gostaria que tivesse aqui. Eu sei quem você gostaria que tivesse aqui. Mas são preços que o ministério nos cobra. Eu olhei para minha mãe, me abraçou e ela falou no meu ouvido: eu queria tanto que teu pai estivesse aqui, para te ver sendo um consagrado pastor. Mas são preços, querido, que muitos não vão entender. Talvez aqui tem pessoas que vocês queriam que estivesse aqui, mas não estão. Mas são preços que nós iremos pagar. O pastor é para todos, mas nem todos são para o pastor. Por isso que Deus dá o pastor para a ovelha. E esse preço é a recompensa daquilo que foi escrito agora, do peso da glória que vai ser revelada. Vou finalizar com uma história que eu sempre gosto de falar, de um missionário, que ele passou 50 anos da vida dele na África. Ele era dos Estados Unidos, e 50 anos da vida dele se dedicou ao ministério, até um dia que ele foi jubilado, voltou para casa, e dentro do navio ele ficava conversando com a esposa dele. Eu tenho certeza que a igreja, quando nós chegarmos lá, vai fazer uma grande festa quando a gente for para casa, quando a gente chegar em casa. Eles ficaram desenvolvendo isso no coração. Com certeza a igreja vai estar nos esperando, toda a igreja, toda a nossa congregação, porque nós passamos 50 anos fora, em missões. Eles vão nos receber com muita alegria, com muita festa quando a gente voltar para casa. Quando o navio encosta perto do porto, eles estavam na classe... Não estava na classe alta, como é o nome da outra classe lá? Pois é. Aí todo mundo... Eles, quando eles olharam pela janela, Cristian, eles viram uma grande festa. Um monte de gente com bandeira, tambores, tocando. E eles se olharam e disseram assim: olha, a festa é para a gente, porque nós estamos voltando para casa. E quando eles desceram, eles só olharam as bandeiras no chão. Ninguém mais. Eles foram os últimos a descer. E aquele missionário, aquele pastor ficou muito triste. Ele olhou para a esposa dele e falou: é assim que Deus nos recebe ao voltar para casa? Foram para a casa dele, chegaram lá, começaram a limpar as coisas. Ele, muito chateado, colocou uma bermuda, um tênis, uma camiseta e falou para a esposa dele: fala com teu Deus, se por acaso é assim que nós merecemos ser recebidos ao voltar para casa.
ela do jeito que ela estava, cortando a comidinha dela, ela ficou, não falou nada. Ele foi e correu pelo quarteirão. Quando ele voltou, chateado, ele olha para ela e diz assim, perguntou para Deus, se por acaso é assim que Ele nos recebe ao voltar para casa. Quando ele estava entrando do banheiro, ela falou, perguntei. Ele leva um susto, olha para ela e diz assim, o que ele respondeu? Ela falou, ele disse que nós ainda não voltamos para casa. As dores do ministério não podem se comparar com a glória que nos será revelada. As dores do chamado não podem se comparar com a glória que nos será revelada. Aleluia!